O que é um anjo? Eles são bebês gordinhos voando por aí atirando flechas de cupido nas pessoas? Ai. Ou são mulheres com vestes brancas esvoaçantes, asas e auréolas? O mundo certamente fala muito sobre anjos, mas eles são reais e ainda estão por aí hoje? Moroni basicamente perguntou: os anjos estão por aí? E ele respondeu claramente que sim. As histórias de hoje são sobre 4 anjos diferentes, um do céu e 3 na terra. Joseph e Emma compraram uma fazenda com uma pequena casa perto da casa dos pais de Emma em Harmony, Pensilvânia. Joseph e Oliver estavam lá traduzindo as placas de ouro quando chegaram a terceiro Nef 11, onde Jesus estava ensinando os nefitas sobre o batismo. Cristo disse aos nefitas exatamente como os batismos deveriam ocorrer e deu a eles poder para batizar. Oliver e Joseph se perguntaram: o que significa? Você tem que ter poder para batizar? Joseph nunca havia sido batizado em nenhuma igreja e ambos tinham muitas perguntas sobre isso. Então, em 15 de maio de 1829, eles foram a uma bela área arborizada próxima para orar e perguntar ao Senhor sobre isso. E cara, eles realmente obtiveram uma resposta incrível. Um anjo apareceu a eles do céu e disse que seu nome era João Batista. Sim, o mesmo João Batista que batizou Jesus. Ele morreu sendo decapitado pelo rei maligno Herodes. Mas aqui estava ele aparecendo a eles como um anjo ressuscitado, com a cabeça, tá? Direcionado por Deus, ele veio para dar a Joseph e Oliver o sacerdócio aarônico, que continha o poder e a autoridade para batizar. Essa autoridade do sacerdócio havia sido tirada da terra depois que o último dos apóstolos de Cristo morreu. Mas agora a autoridade do sacerdócio, o poder de agir em nome de Deus, foi restaurada ao mundo após séculos de ausência. João disse a eles para irem imediatamente e batizarem e então ordenarem um ao outro a esse sacerdócio. Então eles foram ao rio Susquehanna próximo e foram batizados e ordenados. Instantaneamente ambos foram cheios do Espírito Santo e cada um profetizou sobre um monte de coisas que aconteceriam em breve. Com esse sacerdócio, eles agora tinham autoridade e poder para batizar outras pessoas também. Então João era um anjo ressuscitado do céu, entregando uma mensagem de Deus. Mas nem todos os anjos são do céu. Alguns são apenas pessoas na terra, que são muito mortais, mas que são tão bons, puros e angelicais que os chamamos de anjos. Um desses anjos mortais era o irmão mais velho de Joseph, Hiram. Ele era 5 anos mais velho que Joseph e um dos melhores irmãos mais velhos que já existiram. Ele queria saber como poderia ajudar seu irmão mais novo. Então ele caminhou quase 300 milhas para que Joseph perguntasse ao Senhor o que ele deveria fazer para ajudar. O Senhor respondeu que ainda não era a hora de Hiram pregar o evangelho. Por enquanto, ele deveria apenas estudar e se preparar, e então o Espírito iluminaria sua mente. E ele não deveria buscar riquezas, mas sabedoria. Não se preocupe, ele teria a chance de pregar o evangelho mais tarde. Depois disso, como um anjo ministrador, Hiram passou o resto de sua vida servindo ao Senhor, ajudando Joseph a trazer pessoas para Cristo. Os próximos ajudantes angélicos foram Joseph Knight e sua esposa, Polly. O irmão Knight foi uma das primeiras 20 pessoas a acreditar que Joseph realmente teve uma visão.
Ele era um homem mais velho que morava longe da família Smith, mas viajava frequentemente para visitar o profeta em Palmyra ou Harmony para oferecer sua ajuda e ver como o trabalho estava progredindo. Na verdade, o irmão Knight estava hospedado na casa dos Smith na noite traiçoeira em que Joseph trouxe as placas de ouro para casa pela primeira vez. Joseph havia sido atacado várias vezes em seu caminho para casa por homens que tentavam roubar as placas. Depois que ele finalmente chegou em casa exausto, machucado e com o polegar quebrado, Knight estava entre os homens que ficaram um tempo para proteger Joseph e as placas de ouro. Mais tarde naquele dia, Joseph disse ao irmão Knight que ter as placas é 10 vezes melhor do que eu esperava. Joseph Knight recebeu uma revelação na seção 12 de Doutrina e Convênios, onde lhe foi dito para ser humilde e cheio de amor. E foi isso que ele fez. Ele serviu com muito amor. Muitas vezes, quando Joseph orava por ajuda, Knight e sua esposa Polly chegavam como anjos ministradores com exatamente o que Joseph precisava: comida, transporte e até mesmo tinta e papel que os escribas precisavam para escrever. Você sabe, tinta e papel eram caros e muito mais difíceis de obter nos anos 1800 do que hoje. Joseph e Polly Knight permaneceram fiéis ao Evangelho pelo resto de suas vidas e cheios de humildade e amor. Angelicamente deram ajuda onde necessário. Então, como são os anjos? Não estou falando daqueles vestidos para o espetáculo de Natal, embora isso seja muito legal. Eles podem parecer um ser imortal do céu, aparecendo para entregar uma mensagem de Deus. Ou eles podem se parecer com você e eu, quando ministramos as pessoas e as servimos. Se estivermos dispostos a servir, o Senhor nos dará oportunidades de sermos anjos ministradores. Ele sabe quem precisa de ajuda angelical e os colocará em nosso caminho. Todos os dias podemos ver pessoas perdidas, solitárias, ansiosas e deprimidas. Alguns possivelmente até se perguntando: devo continuar tentando? Ou será que algum dia me sentirei aceito ou amado? Sim, anjos são necessários agora. Pessoas que estejam dispostas a deixar sua zona de conforto e abraçar e ministrar aos necessitados. Podemos ser esses anjos. Você já assistiu a um programa policial onde alguém está prestes a ser declarado culpado? Havia apenas uma testemunha ocular do crime que diz que o acusado é inocente, mas o júri não tem certeza se pode confiar em seu depoimento. O juiz está pronto para dar o veredito e mandar o sujeito para a cadeia por 20 anos, quando de repente eles trazem uma segunda testemunha ocular. Outra pessoa que realmente viu e ouviu as mesmas coisas que a primeira testemunha ocular. O poder dessas duas testemunhas juntas é o suficiente para salvar o homem inocente. Aê! E se houvesse 3 testemunhas? Ou 4? Várias testemunhas oculares podem confirmar a verdade. E em Fayette, Nova York, em 1829, vivia uma família incrível que se tornou testemunha ocular das placas de ouro. Oliver Cowdery tinha um amigo em Palmyra chamado David Whitmer, que também buscava a verdade. Eles discutiam diferentes religiões, incluindo a história de Joseph Smith. E mais tarde, quando Oliver começou a atuar como escriba para Joseph, ele escreveu a David dizendo que havia encontrado a verdade. Mas logo, a perseguição em Harmony começou a interromper o processo de tradução e ameaçou a vida de Joseph. Oliver escreveu a David pedindo ajuda. David leu a carta e imediatamente sentiu a necessidade de ajudar Joseph e Oliver para que pudessem terminar a tradução das placas de ouro. Mas o pai de David o lembrou de que ele tinha que plantar sua safra de trigo antes de partir. Era final da primavera e toneladas de chuvas os impediram de plantarem. E agora isso tinha que ser feito, ou sua família sofreria muito. Ele orou sobre isso e sentiu que deveria cuidar das necessidades de sua própria família primeiro. Foi aí que os milagres começaram.
Cedo na manhã seguinte, David foi orar, mas encontrou seu arado no meio do campo. Durante a noite, alguém havia arado quase 7 acres. Quem ara no meio da noite? Ele não tinha ideia de quem o havia ajudado. Este foi o primeiro milagre. Assim que terminou de arar, David começou a espalhar a semente de trigo e descobriu que tinha tanta energia e força extra que conseguiu plantar em poucas horas o que normalmente levava 2 dias. Este foi o segundo milagre. A última coisa que ele teve que fazer antes de partir foi cobrir os campos com fertilizante. Ele foi até a casa de sua irmã, Catherine Page, para pegar o fertilizante, mas surpreendentemente ele tinha acabado. Ela disse que 3 estranhos apareceram e pegaram o fertilizante. Então ela e seus filhos ficaram parados e assistiram com espanto enquanto eles o espalhavam no campo com uma habilidade notável. Ninguém sabia quem eram esses 3 caras. Os 3 nefitas, talvez? Este foi o terceiro milagre. O poderoso serviço de agricultura angelical veio ao resgate. Esses milagres mostraram a toda a família Whitmer que esta era a obra do Senhor. E com a bênção de seu pai, David imediatamente saiu para pegar Oliver e Joseph para levá-los em segurança para Fayette. Como Joseph e Oliver agora podiam traduzir com segurança novamente, eles chegaram ao capítulo 5 de Éter, que essencialmente dizia: Querido Joseph, você pode ter outras testemunhas das placas de ouro. Com amor, Moroni. Essas palavras atingiram a alma de Joseph como um raio. Oliver Cowdery, David Whitmer e um arrependido Martin Harris desejavam ser testemunhas. Então, eles junto com Joseph foram a uma área arborizada para orar. Cada um orou e nada aconteceu. Então eles deram a volta no círculo e cada um orou novamente. Ainda nada. Finalmente, Martin se levantou e disse que era por causa dele. E ele rapidamente deixou o grupo para se humilhar e orar por perdão. Enquanto ele estava fora, um anjo apareceu e mostrou as placas para os 3 restantes. Depois que a visão terminou, Joseph foi e encontrou Martin, mais adiante na floresta, orando intensamente. O anjo apareceu novamente e mostrou as mesmas coisas para Martin e Joseph. Joseph e todas as 3 testemunhas tinham visto as placas de ouro e outras coisas por um anjo e ouviram uma voz do céu declarando que as placas foram traduzidas pelo dom e poder de Deus. E foram ordenados a testemunhar disso. Esses não eram homens perfeitos. Eles cometeram erros, mas ao longo de suas vidas sempre se mantiveram fiéis ao seu testemunho do livro de Mórmon e ao que testemunharam. Imediatamente após essa experiência, Joseph essencialmente disse a seus pais: Cara, eu tô tão feliz. Sinto como se um enorme fardo tivesse sido tirado dos meus ombros. Você consegue imaginar o seu alívio? Ele não era mais o único que tinha visto as placas de ouro. Agora havia outras 3 testemunhas oculares para confirmar publicamente a verdade. Havia outra testemunha ocular muito especial. Seu nome era Mary Whitmer, a mãe da família Whitmer. Como a casa Whitmer estava cheia de visitantes por causa da tradução, o trabalho de anfitriã caiu para Mary. Além de suas tarefas normais na fazenda, ela era responsável pela cozinha, limpeza e fornecimento de camas para todos. Ela não reclamava, mas estava exausta. Quer dizer, sério, você já teve uma casa cheia de hóspedes por dias a fio e você estava no comando de tudo e de todos? Exaustão nem começa a descrever. Agora imagine isso sem eletricidade e sem encanamento interno. Sim, nada bom. Um dia, quando ela estava indo para o celeiro para ordenhar a vaca, um anjo a encontrou e disse: Você tem sido muito fiel e diligente em seus labores. É apropriado, portanto, que você receba um testemunho para que sua fé seja fortalecida. Então, o anjo lhe mostrou as placas. Sério? Sim.
Esta mulher fiel foi a quarta testemunha a quem um anjo mostrou as placas. E essa enorme dose de energia para a alma deu a ela a força necessária para continuar. Por fim, Joseph recebeu permissão para mostrar as placas a 8 testemunhas adicionais. E o testemunho delas pode ser lido no início de cada livro de Mórmon. Agora, de todas as testemunhas do livro de Mórmon, quem é a testemunha mais importante? Joseph? Oliver? Mary? Não. A resposta é você. Você que leu e recebeu um testemunho pelo poder do Espírito Santo de que é verdade. Agora, você pode perguntar, eu? Eu? Como que pode isso? Seu testemunho é o mais importante, porque realmente não importa quantas outras pessoas saibam que o livro de Mórmon é verdadeiro. Cada um de nós precisa do seu próprio testemunho pessoal do Senhor. Se você ainda não recebeu esse testemunho, então Deus prometeu que se você ler o livro de Mórmon e com um coração sincero, com real intenção, tendo fé em Cristo, orar e perguntar a Deus se é verdade, Ele manifestará sua verdade a você pelo poder do Espírito Santo. E você também pode ser adicionada às milhões de testemunhas da veracidade do livro de Mórmon. Isso é incrível! Agora, ser uma testemunha não significa um caminho fácil para ninguém. E Martin está prestes a enfrentar sua maior provação até agora. Obrigada por assistir. Se você acha que esse vídeo te ajudou em seu caminho no Evangelho de Jesus Cristo, compartilhe-o e se inscreva no canal. E clique no sininho para ser notificado quando novos vídeos forem lançados. E o mais importante, vá ler as Escrituras.